Bem-vindos a mais um Talk Labs. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico. Não vai ter nada de cultura pop nesse vídeo aqui. Eu vou falar sobre um cartoon que eu fiz. Inclusive eu me gravei desenhando porque eu já pretendia falar dele. Mas a repercussão que esse cartoon teve, até onde eu vi, eu não entro muito lá para ficar olhando também, não fico acompanhando direto, mas estava em mais de 3 mil compartilhamentos. Então eu agradeço a todos que compartilharam, mas esse cartoon foi o cartoon mais democrático que eu já criei, porque teve muita gente que amou e muita gente que odiou, e de todas as vertentes políticas. Teve gente de direita que amou, gente de esquerda que amou, gente de direita que odiou, gente de esquerda que odiou, e tá todo mundo lá falando um monte de hater de todos os lados, um monte de gente elogiando de todos os lados. Então eu acho que é um assunto muito importante, eu resolvi trazer aqui. Fica comigo porque eu vou trazer uma opinião aqui que talvez seja um pouco diferente das opiniões que eu tenho visto circular, pelo menos na minha bolha de rede social, tá? Então é isso, vem comigo. Eu vou falar sobre a Greta Thunberg, e eu quero falar dela mostrando alguns argumentos que eu acreditei ser especialmente falaciosos, tá? A maioria deles aqui que eu vou trazer são argumentos que eu acredito ser especialmente falaciosos. Eu quero tentar refutar esses argumentos baseado em coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido falar, e principalmente no próprio discurso da Greta na ONU, tá bom? Então eu vou tentar refutar esses argumentos. E alguns deles, a maioria deles, são argumentos que eu precisei lidar com eles, porque eu tento responder mais ou menos os comentários que aparecem nos meus cartoons. Não respondo todos porque não tenho saco para isso, vou confessar para vocês. Já fui de responder tudo, mas especialmente quando uma coisa viraliza muito, é muita coisa para responder, né? Eu não tenho tempo para isso não. Então eu deixo o caos acontecer ali, o nosso maravilhoso caos que sempre traz coisas boas, sempre traz coisas ruins e coisas boas. O caos agita as coisas e faz as coisas se movimentarem. Então eu não interfiro muito no caos que acontece às vezes, eu apenas deixo ele fluir. Muitos argumentos da direita são tão baixos e tão tóxicos que eu acho que nem vale a pena refutar. Partem simplesmente para um ad hominem bem simplista, só acusando a garota de ser, por exemplo, macaca albina. Fora os memes de montagem tosca que até o imbecil do Eduardo Bolsonaro lá compartilhou, tá? Mas talvez os argumentos da direita que vem sendo mais amplamente utilizados sejam sobre os Soros. É um pouco estranho, mas muita gente da direita acredita que o multibilionário tem interesses em implantar uma espécie de socialismo na Terra. Então eles acusam a Greta de estar vinculada ou sendo manipulada ou patrocinada, que seja, pelos Soros, né? E a pergunta aqui seria: como é possível um sujeito milionário investir o seu suado dinheiro, né? em um sistema que promete abolir a sua própria classe? Um sistema cujas muitas vertentes prometem não só abolir, mas decapitar os ricos ou metê-los em paredões, né? Seria então o Soros uma nova espécie de suicida? Outro argumento comum entre a direita é o velho espantalho das ONGs. E para refutar isso, eu acho que é só você pesquisar a falácia do espantalho, que está refutado, sabe? Eu não vou me prolongar nisso aqui, não. Agora, alguns argumentos que eu vi, a maior parte desses argumentos, óbvio, é de esquerda, né? Mas eu vi gente de direita falando isso também. Enfim, como eu falei, a Greta tem uma gama enorme de pessoas que odeiam ela. Eu acho que a menina veio aí para tentar unir as pessoas por uma causa que é muito, muito presente, né? Que, tipo, se a gente não tiver mais planeta onde viver, a gente morre, né? E ela chegou com a mensagem: ó, galera, nosso planeta tá se desfazendo aí, o aquecimento global vai matar todo mundo. E o que a galera fez? Se uniu por isso? Não. Se uniram contra ela, porque é muito mais fácil você atacar o mensageiro do que aceitar a mensagem ruim, né? Inclusive, esse cartoon foi uma cutucada bem maior na esquerda, né? E eu faço questão de fazer isso porque a esquerda é um círculo que está bem próximo de mim, então eu tenho uma visão, né, mais crítica porque está mais próximo, né? Às vezes a gente demorou para chegar nisso, né? Às vezes a gente demora para ter uma visão crítica sobre a coisa justamente porque ela está próxima.
Então a gente ataca o que está distante. Eu prefiro tentar fazer o exercício inverso e atacar o que está mais próximo de mim, porque é bem mais difícil. Então vamos lá. O primeiro argumento ela é burguesa, é uma sueca do primeiro mundo. Ou ainda, né, ela não reconhece o seu lugar de fala, que seria aí o lugar de uma pessoa branca, nórdica, etc, né? E também utilizam, né, dizem que a frase dela, vocês roubaram os meus sonhos, é uma frase hipócrita, uma vez que ela é uma pessoa com muitos privilégios. Então, vamos lá. Lembrando que alguns desses argumentos eu li também em sites de esquerda progressistas, como Brasil 247. Tem um texto inteiro lá falando sobre o fato da Greta ser uma pessoa branca e etc. Eu acho assim, se você se der o trabalho de prestar atenção no que ela fala, você vai notar que logo após, nesse discurso da ONU, ela dizer vocês roubaram os meus sonhos, que ela fala sobre as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão morrendo, ecossistemas inteiros desaparecendo. Isso não é uma invenção, gente, isso são dados. E onde você acha que essas pessoas estão morrendo? Na Suécia? Quem você acha que serão e já estão sendo os primeiros a receber o impacto desse sistema de crescimento infinito? Será que é o dito primeiro mundo onde a Greta nasceu? A Greta sabe muito bem sobre seu lugar e no auge de seus 16 anos, vejam só, ela utiliza de seus privilégios para fazer algo útil, abrindo mão da sua própria infância. O que você sugere, então, se você acha que não deveria ser a Greta a falar isso? Que uma criança de um país de terceiro mundo, que está mais preocupada em conseguir um prato de comida, consiga falar na ONU? Outro argumento que eu gostaria de refutar, e esse é o principal deles, que eu acho que é onde eu percebo maior falta de compreensão sobre o que a Greta fala, é que o discurso dela não é classista, não é anticapitalista. Dizem que é uma espécie de capitalismo verde, aquela coisa toda, né? Para refutar isso, a gente tem apenas que destacar esse trecho do discurso dela. Abre aspas. Estamos à beira de uma extinção em massa. E tudo que vocês falam é sobre dinheiro e sobre o conto de fadas do eterno crescimento econômico. Fecha aspas. Eu me sinto um pouco pedante precisando explicar isso aqui, especialmente precisando explicar isso para um monte de marxista acadêmico. Mas, pelo jeito, muitos marxistas não entenderam o que ela disse aqui. Ou não ouviram, ou fingiram que não entenderam, né? A gente sabe, né, como que a coisa é. Aqui, ela basicamente fez uma grande crítica ao próprio sistema capitalista. Caramba, gente, ela criticou o dinheiro. Eu diria que essa crítica foi até mesmo uma fala que extrapola a visão de mundo limitada do marxismo e chega a ser uma visão anarquista. Puxando a sardinha um pouco pro meu lado, tá? O que me surpreende, porque também existe uma enorme gama de anarquistas se unindo ao coro marxista e direitista e criticando a Greta, baseado nessa crítica aqui de que o discurso dela não é anticapitalista ou não é classista. Eu acho que o ponto-chave aqui é quando ela fala sobre o conto de fadas do crescimento econômico, do eterno crescimento econômico. Muitos intelectuais da esquerda batem nessa tecla de que o grande fracasso do capitalismo é seu crescimento econômico, que ele precisa ser progressivo e eterno, exigindo recursos naturais ilimitados. Isso é fácil de entender. Isso qualquer pessoa consegue entender. Ela falou disso aqui. Se você não conseguiu entender, você está com uma dissonância cognitiva aí, amigo. Ou seja, né, a realidade material não atenderá às exigências do capital. Portanto, ele está fadado ao fracasso, pois exige algo que o próprio planeta não é capaz de comportar, não é capaz de produzir. Isso também engloba a questão de mão de obra. Portanto, quando a Greta chama atenção para o principal falha do sistema capitalista e ironiza chamando de conto de fadas, isso, para mim, não pode ser nada senão um discurso completamente anticapitalista e classista. Eu acho que esses marxistas, muitas vezes, eles parecem ser muito inteligentes, com vocabulário e acúmulo de conhecimento realmente invejáveis. Mas, ao meu ver, não adianta nada todo esse acúmulo de conhecimento quando eles não conseguem interpretar algo tão simples quanto a ironia de um texto de uma garota de 16 anos.
Eu sinto que toda essa inteligência é apenas uma máscara. Para eles, a pessoa só pode estar fazendo um discurso anticapitalista e classista se estiver citando seus sagrados clássicos, escritos há décadas atrás, às vezes até há séculos atrás, né? O discurso da Greta é não apenas classista e anticapitalista, mas adaptado ao nosso tempo. Talvez o que doa nessa gente é notar que suas palavras, por serem excessivamente complicadas, raramente chegam onde deveriam chegar, raramente conquistam o espaço que as palavras de Greta Thunberg conquistaram. Daí vem com críticas vazias e frases prontas que transformam Gretas numa espécie de um espantalho. Vem com aquelas frases prontas de ecologia sem luta de classe é jardinagem. Sim, é verdade, ecologia sem luta de classe é jardinagem. Pois é, né? Falou o fodão marxista ou fodão anarquista que nunca fala sobre ecologia e quando fala de luta de classes nunca consegue dialogar com as pessoas trabalhadoras e não consegue inclusive fazer jardinagem, nunca plantou um pé de alface e deixa até planta de vaso morrer. E isso é porque eu tô aqui criticando uma esquerda que pelo menos propõe a ser revolucionária, tá? Eu não vou nem falar sobre essa esquerda que acha que Greta tá fazendo o jogo da direita simplesmente porque não tá vendo ela gritando Lula livre. Outro argumento que eu gostaria de comentar aqui é: o alvo dela é o terceiro mundo, e isso é injusto. E com esse argumento eu concordo. Né? Não poderia deixar de concordar. Esse argumento eu acho que é um argumento verdadeiro. Mas, porém, todavia, entretanto, é preciso que a gente entenda que se trata, assim, de uma garota de 16 anos. E endeusar a figura pública dela, eu acho que é tão babaca quanto os ataques gratuitos que ela vem sofrendo, tá? E cabe aqui refletir novamente sobre o fato de que as primeiras vítimas do aquecimento global e de todas essas mudanças climáticas são justamente as pessoas do terceiro mundo. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina é que quando dá merda, quem se ferra primeiro é o pobre. O rico inventa bunker, inventa o que for, capaz até que consiga fugir do planeta. Mas quem vai se foder primeiro é o pobre. Tem também uma gama enorme de fake news circulando sobre a Greta. Falando que ela anda de Mercedes, que tem motorista particular, que o colégio dela é caro. E veja só, né? Ela não precisa de colégio caro. Ela mora na Suécia, né? Ela é sueca, vocês lembram disso? Mas o que mais me chamou a atenção aqui nesse caso foi aquela fake news lá, aquela imagem que o imbecil do filho do Bolsonaro, lá o Eduardo Bolsonaro, se não me engano, compartilhou. Cara, que montagem escrota, que montagem mal feita. E o imbecil comprou aquilo, passou pra frente e teve mais uma tonelada de imbecil que foi lá e compartilhou. Gente, que vergonha alheia disso, tá? Que vergonha alheia disso. Vira piada, pra mim isso daí é piada, né? E por fim, estamos tudo aqui. Tudo sequestrado pelas pautas ditadas pelos partidos políticos sobre o que é uma verdadeira luta de classe, o que não é uma verdadeira luta de classe, e se degladiando, procurando fantasma de Soros, fantasma de ONGs, incapazes de enxergar a nossa própria desgraça, né? Que nós estamos desgraçando o planeta onde nós estamos. O capitalismo nos fez refém e utiliza dessas próprias divisões ideológicas para nos manter atacando os mensageiros das notícias ruins, em vez de parar para ouvir as notícias numa espécie de negação, ou como a ciência chama, dissonância cognitiva. Eu me pergunto se a Greta fosse um homem de cabelo branco que vive falando groselha e atacando minorias e atacando o tal do marxismo cultural, ou se fosse um homem barbado, com discursos clichês e batidos de luta de classes, neocolonialismo e imperialismo, daríamos assim mais atenção para ela. Eu apenas fico torcendo para que algum desses imbecis comece a dar crédito para Greta. Talvez na boca de um homem adulto a sua mensagem vingue e possamos sobreviver, né? Até lá, seguimos nessa síndrome de Estocolmo coletiva, que ironicamente tem sido combatida por uma garotinha de 16 anos, nascida em Estocolmo. É isso, galera. O Cartoon vocês já devem ter visto aí, muitos de vocês que acompanham esse canal acompanham também a minha página no Facebook. Esse é o Cartoon, tá aqui ele finalizado. Quem tiver estômago para ler os comentários do Cartoon, ele tá lá, eu deixei os comentários abertos. Penso seriamente em fechar os comentários, porque às vezes não é sempre que a gente tem estômago, né? E não é sempre que a gente tem a paz de espírito que eu estou tendo nesse momento, de olhar aquele bando de argumento falacioso e conseguir ou ignorar, ou olhar, né? Ou conseguir
minerar no meio daquele bando de argumento falacioso alguns argumentos que têm algum valor, que vale a pena ser debatido, né? Mas enfim, eu sou a favor do caos. Eu acho que eu não vou fechar os comentários porque eu gosto desse caos, por mais que revire o nosso estômago. Eu acho que o caos movimenta as coisas, pro bem ou pro mal, e as coisas precisam ser movimentadas nesse momento. A gente não pode ficar estagnado e não pode fingir que Greta Thunberg não existe e que os argumentos dela não existem. Então é isso. Abraços, até a próxima. Espero semana que vem que não tenha nada tão importante assim que me faça parar tudo para gravar um vídeo desse. Que eu quero voltar a falar de cultura pop também, né? Quem sabe eu não fale aí sobre a Lisa Simpson e Greta Thunberg, né? A galera tem comparado as duas e eu acho que rola, hein? Acho que rola fazer um vídeo desse. Fala aí nos comentários o que vocês acham. Abraços, até a próxima, galera. Fui!